Olá pessoal, tudo bom? No tabuleiro, a defesa ninzo-indiana. Fazia um tempo que eu não trazia nenhum material sobre essa abertura e eu pesquisei aí uma linha mais tática, uma linha mais com mais agitação assim no tabuleiro para a gente comentar e ver como é o desenvolvimento. E eu encontrei uma linha que as posições realmente ficam caóticas. Parece algumas linhas até da siciliana. Então, D4, cavalo F6, C4, E6. Lembrando, a gente está vendo sob o ponto de vista das brancas. A gente está vendo essa linha para ver os pontos, a vantagem em que as brancas vão ficar melhor na situação. Cavalo C3, bispo B4, dama C2, D5. Então não é sempre que as negras vão jogar D5. Eles podem jogar o roque aqui e tá tudo tranquilo. Deixa eu ver aqui outras opções. Eles podem jogar C5 aqui também, certo? De repente, se você achar interessante, a gente pode fazer um material sobre isso também. Então, D5. D5. Qual é a linha agora que a gente vai colocar assim a pergunta para as negras e vai entrar assim para um jogo mais crítico mesmo, certo? A gente pode ir para um jogo menos agudo, com C por D5 ou outros desenvolvimentos, até pode. Mas a questão que a gente tem que fazer aqui para as negras é A3. É A3. E essa questão de cara já obriga o bispo por C3. Porque bispo E7 é considerado um lance muito passivo e as brancas podem obter vantagem simplesmente de desenvolvimento com cavalo F3, por exemplo. Pode jogar roque. E aqui nós podemos até jogar E4. E vamos ter vantagem na posição. Então o bispo E7 é considerado muito passivo. Então as negras já tem que ceder o par de bispo. Então por isso a linha por si só já é interessante. Já é muito interessante. E aí, pessoal, nós temos o dama C2, a variante do Capablanca, uma das variantes mais populares nos anos 30 do século passado, e que teve aí um declínio depois, por ser considerada empatativa, mas foi reativada nos anos 90, principalmente pelo Kasparov. Então, bispo por C3, dama por C3, é por isso que a gente jogou a dama em C2, pessoal. A gente joga a dama em C2 para negar às negras esse contrajogo que eles têm com os nossos peões dobrados na coluna C. Então a gente jogou dama C2 para evitar essa ideia deles, certo? Então a gente vai capturar de dama e eles vão jogar cavalo E4. E aí eles vão estar felizes na posição, certo? Então, esse cavalo no centro aí, a gente vai ter que deixar acontecer. Dama C2, a gente volta com a dama e parece um pouco feio aí, são 3 movimentos já com a dama e nós temos a recém 7 lances na partida. Mas a abertura é assim, pessoal, a abertura é assim. Então, qual é o lance também melhor aqui para as negras, pessoal? Claro que as negras podem tentar caminhos mais simples, com roque ou cavalo C6, mas o lance mais crítico aqui e o mais jogado é C5. E aí nós vamos capturar este peão. Esse é o nosso lance correto. Isso aqui, acho que meio tem que lembrar, assim. Porque o C por D5, pessoal, a gente trocar... Porque assim, o que a gente está fazendo com D por C5? A gente está cedendo um peão central por um peão lateral, o que não é uma situação ideal. Mas se a gente trocar o nosso lateral pelo central deles, nessa posição em particular, nós vamos levar a uma simplificação muito rápida que vai conduzir a uma igualdade, que é o que a gente não quer. A gente quer uma linha tática, uma linha mais enfim, trocação de golpes, vamos dizer assim. C por D5, E por D5,
a gente faz o peão isolado. Isso aqui eu estou mostrando como é que as negras igualam se a gente trocar o peão errado no centro. E3, roque, cavalo F3, bispo F5, já montou ali uma diagonal em cima da nossa dama. O cavalo pode sair com descobertos. Isso vai acontecer na nossa linha principal também, é bem legal. Bispo D3, a gente reforça aí a defesa. Dama cheque, e aqui começa a simplificação. Cavalo D2. Cavalo por D2, bispo por D2, bispo por D3, dama por D3 e dama por C5. Por aqui já dá para perceber que a branca não conseguiu nada da abertura. Nada. Apesar das negras terem um peão isolado, eles estão com um cavalo melhor. O nosso bispo aí, nós temos a maioria, só um peão em casa clara, que é o G2. Todos os outros peões em casa escura, que é a cor do nosso bispo. Então a gente está com uma restrição dessa peça. Esse bispo é mau. Torre C1, dama B6, roque, torre de AD8 e está decretada a igualdade no tabuleiro. Não podemos capturar o peão depois de dama B6, certo? Se a gente capturar esse... Perdão, aqui tem que rocar, né? Se a gente capturar esse peão, as negras têm dois caminhos aqui para obter vantagem. O mais simples é a torre de AD8 e o outro é dama por B2. Ou em conjunção um com o outro, a gente vai ter aí uma situação difícil, porque o nosso rei não está rocado. E as linhas centrais ocupadas pelas torres negras vão ser simplesmente fortes demais. Então esse peão em D5, ele está envenenado, como se diz no xadrez, certo? Se você capturar, você vai levar um contrajogo muito forte. Então roque, e aí ele defende, porque agora o nosso rei não está mais no centro, a gente não está mais vulnerável a esse ataque, e com o roque agora sim nós estamos ameaçando capturar esse peão. E aí torre de AD8, e aí está decretada a igualdade, nós vamos ter um final meio chatinho, digamos assim, porque não vai ser fácil atacar esse peão. Nós não temos bispo de casa clara, nós não temos cavalo também para bloquear esse peão. Ele tem um cavalo que pode ter algum ponto forte, E4 ou C4, não sei, mas o nosso bispo vai jogar menos. E esse é o detalhe. E aí está decretada a igualdade. Então, por isso, nessa posição aqui, a gente não deve tomar o peão central das negras, certo? Parece complexo, pessoal, mas não é tanto assim. Depois que você olha essa linha umas 2, 3 vezes, você consegue entender que a sequência é praticamente toda ela forçada. Quando os movimentos não são forçados, ou seja, cheques e trocas, a gente vê que os movimentos são muito naturais, são fáceis de entender, né? Não tem muita complicação. Então, vamos trocar o peão certo. O nosso central pelo lateral deles. Aí eles jogam. A melhor lance para as negras aqui, pessoal, é cavalo C6, certo? Cavalo C6. Nem pode pensar em capturar isso aqui porque o cavalo cai, certo? Vamos só mostrar aqui. E aí não faz sentido. Então, cavalo C6 é o melhor lance. Como é que nós... Agora sim nós podemos capturar esse peão central. Por quê? Porque nós já capturamos o peão lateral e já houve um certo desenvolvimento. Então a posição mudou. Então C por D5. Esse é o lance mais crítico. De novo, a gente está escolhendo aqui os lances mais agudos. Pode jogar, ao invés de trocar o peão, pode jogar E3? Pode. Vai conduzir para uma igualdade mais rápido. Dama 5, bispo D2, cavalo D2, dama por D2. As negras podem trocar as damas se quiserem. E dama por C5. Então aqui a posição tá igualada também. E se a gente não capturar o peão central e jogar cavalo F3? Pode também, mas nós vamos ter uma igualdade prematura no tabuleiro. Com esse cheque. Dama 5, bispo D2, cavalo D2, dama D2, D por C4. E as damas ficam ali, né, se namorando, se troca, não troca. E não troca.
E a posição tá igualada pelas análises aí. Então, pessoal, cavalo C6, C por D5, rompe no centro. Vem E por D5, peão isolado das negras. Cavalo F3, agora finalmente nós vamos começar a desenvolver o nosso flanco rei. E aqui, pessoal, eu vejo assim, ó, as negras só tem um lance aqui. E eu acho que, com certeza, é o lance mais jogado. E eu acho que quem chega nessa posição de negras, nós estamos no 10º lance. É porque o cara conhece a teoria. E se ele está buscando esses lances, todos eles mais críticos, mais agudos, ele vai ver o bispo F5. Bispo F5. Esse é o lance mais jogado e é o melhor. Tá? Pode ser jogado também dama F6, tá? Mas não conduz a linhas tão interessantes quanto o bispo F5, que é o que eu selecionei aqui, que é o que eu acho que nós temos que ter uma atenção maior. Por quê? Porque nós temos agora a nossa dama na diagonal desse bispo. Claro, esse bispo está no ar, então não é tão poderoso assim, mas assusta muito, certo? Porque o cavalo, para fazer algum descoberto em cima da nossa dama, ele tem que sair da frente do bispo, mas tem que defender, alguma coisa tem que defender o bispo, certo? Então aqui nós vamos jogar sem medo B4. B4, tá? A nossa expansão, a nossa maioria no flanco dama é muito forte. E, como eu falei, ele não tem nenhuma ameaça concreta aqui. Tanto que o melhor lance é roque. Qual seria essa ameaça, pessoal? Vamos dar uma olhadinha na linha como é que seria. Cavalo G3. É o único lance de negras que pode tentar tirar proveito desse cheque a descoberto, se é que dá para dizer isso, desse ataque a descoberto na nossa dama. Cavalo G3. E aí o cavalo defende o bispo e também ataca a torre. Esse seria o lance mais agressivo. E aí nós temos uma sequência forçada, que aí é bom conhecer. Dama B2, perdão. Roque é o melhor lance, certo? Cavalo G3, dama B2. Então, ajoelhou, tem que rezar. Então, se a negra jogou aqui, né, ele não vai defender o ponto G7 com roque ou D4. Ele vai capturar a torre. Porque senão ele vai perder a peça. O cavalo em G3. Então, cavalo por H1. Nós vamos jogar único dama G7. Dama G7. Ameaçamos a torre. Não tem defesa essa torre. E nós estamos com um ataque. Esse é o ponto. Nós temos esse bispo aqui de casa escura e as casas escuras não tem peões defendendo das negras. Então torre F8, bispo H6, 2 ataques em cima da torre. Tá? Tem a linha do rei D7, que é mais fraca. A linha do dama E7 parece mais lógica. Dama por F8, a gente vai capturar essa torre e vai perder o bispo, sim. Dama por F8, bispo por F8, rei por F8, e agora nós estamos com peça a menos. Mas esse cavalo de H1 está preso, pessoal, com G3. E as brancas estão com posição vencedora. Vencedora, certo? O que nós temos que ver aqui? Nós vamos perder um peão para ganhar esse cavalo. Sim. Sim, nós vamos perder um peão para ganhar esse cavalo. Mas não tem problema. Eles têm peão isolado. Nós temos maioria no flanco dama, que continua muito forte. A nossa torre, se bem que a deles também vem rápido para a coluna D. E nós vamos ativar esse bispo aqui de maneira muito forte nessa grande diagonal. Então, pessoal, pelo computador é vantagem decisiva para as brancas, certo? As negras não têm contra-jogo aqui. Mas é uma posição que, para um xadrez mais intermediário e tal, é bom fazer uma simulação, dar uma treinada com um computador ou com um amigo antes de começar a jogar essa abertura a sério, tá? E também nós temos maioria de peões no flanco rei, certo? E esse peão aqui, ele tá mais como
uma vulnerabilidade do que uma força, porque ele vai ter que encarar aqui o peão de E, então ele não está livre, e ele é fácil de bloquear com torre D1 e cavalo D4, certo? E nós vamos recuperar esse cavalo. Então, essa posição aqui não deve nos assustar. Então, B4, voltando. Essa posição veio do cavalo G3, tá? Então, eles não jogam cavalo G3, eles jogam roque e mantêm a ameaça. Eles mantêm a tensão no ar, certo? Nós vamos jogar bispo B2, certo? Nós vamos desenvolver, e o melhor lance para eles aqui é B6. Continua não sendo o cavalo G3. E aqui é mais simples, pessoal. Se eles jogarem cavalo G3 agora, como nós jogamos bispo B2, de olho na grande diagonal e no ponto G7, nós vamos jogar dama C3, ameaçando nada mais nada menos que o checkmate. E para defender esse ponto, ele vai deixar o cavalo no ar e nós vamos ganhar a peça. Se ele colocar a dama em F6, não tem problema, a gente vai trocar e ele vai ficar com a estrutura no flanco rei destruída e vai perder o cavalo de qualquer maneira. Então, B6. Agora a gente vai jogar B5 e nós chegamos numa posição crítica aqui. Então, olha só, pessoal, agora o melhor lance para as negras é deixar o cavalo aí e capturar o nosso peão de C5, porque, como eu falei antes, essa maioria no flanco dama é muito forte. Então eles, na melhor linha teórica, eles têm que entregar o cavalo, eles têm que entregar a peça, certo? E apesar de ter tido partidas nos anos 90 e tudo, chegando a diferentes resultados, hoje, com as análises de computador, a gente vê que essa linha é vitoriosa para as brancas. Vamos mostrar para vocês aqui, porque parece que tem muitas ameaças no ar. Com o B por C5, eles vão abrir essa diagonal para a dama, o que parece também muito assustador, porque um fato é, nós estamos com o nosso flanco rei muito atrasado. Mas não é suficiente, pessoal. A gente vai capturar o cavalo, eles podem nos dar cheque, nós vamos defender com o cavalo D2. E aqui, se partir para o troca-troca de peças, e pode inclusive trocar as damas e o nosso rei ficar no centro, não vai ter problema, porque eles têm peões colgantes, que são menos difíceis de atacar, perdão, eles são mais difíceis de defender, e para nós são mais vulneráveis. Nós temos esse peão aqui, que num primeiro momento vai ser difícil de defender, mas até é possível defendê-lo, certo? Então o melhor lance aqui para eles é torre de AB8. Torre de AB8. Nós vamos jogar C7. E o melhor lance para eles aqui é torre B3. Claro, a gente não pode capturar essa torre, porque a gente vai deixar o mate aqui, né? Dama por B3, dama por D2, checkmate. Então aqui nós teríamos que jogar bispo E5. E esse ataque das negras não vinga, certo? Eu sugiro que, para a gente também não deixar o vídeo longo demais, que você faça alguns estudos a partir dessa posição, no sentido de como ganhar as posições ganadas, certo? Então, como é que a branca vai consolidar a vantagem aqui? Isso vai exercitar muito o teu xadrez, vai te trazer para um nível melhor, sem sombra de dúvida. Então, voltando aqui, o lance mais interessante para eles é o torre B3, certo? Mas eu diria assim, ó, um ser humano médio não vai jogar isso. Um ser humano médio vai jogar dama por C7. Eu acho que é óbvio. E aí, como é que a gente segue, pessoal? A gente vai simplificar essas peças no centro,
A gente vai jogar dama D2. Ele pode avançar o peão e esse duo aí avançando justamente são os peões colgantes. E na teoria, quando um avança, permite que a gente ataque a estrutura, porque agora a gente tem um ponto claro de ataque. A gente joga F3, vai tirar esse bispo daí, bispo G6, primeiro torre C1, dama E7 e agora E4, E4 com vantagem decisiva das brancas, mesmo a gente perdendo esse peão en passant com D por E3, certo? A gente vai abrir esse bispo, a gente tem peça a mais, a gente freou esses peões, agora a gente vai desmanchar, eles vão ficar com duas vulnerabilidades em C5 e E3, a gente vai colocar o nosso rei em segurança e a partida praticamente está ganha, certo, pessoal? Então, pessoal, que linha fascinante. Muitas complicações. E vejam que a gente trilhou aqui praticamente todos os caminhos. E a gente vê que se as negras jogarem a linha do D5, a gente vê que o jogo ele meio que segue quase que de maneira obrigatória por essas linhas. Porque o A3 aqui a gente tem que fazer para ganhar o par de bispos, certo? Sim, a gente vai perder. Ele vai jogar o cavalo E4, que é o lance mais ativo. Sim, a gente vai perder uns tempos com a dama. Aqui a gente tem que capturar o peão certo. Algumas coisinhas tem que lembrar. Depois a gente vai capturar o outro. E aí a gente vai desenvolver um pouco. E a gente vai construir essa maioria no flanco dama. Tá? Isso é bastante importante. E, claro, a gente sempre tem que ficar de olho no cavalo G3. E por isso que essa abertura eu acho que ela ajuda muito o teu xadrez. Porque a gente tem que estar... E aí é bom, quando a gente for treinar isso aqui, a gente sempre revisar como sair do cavalo G3, das ameaças do cavalo G3. Roque, bispo B2. Esse lance é fundamental para armar o estilingue. O estilingue é quando a gente coloca dama e bispo numa diagonal que vai acabar no checkmate em alguma casa do roque adversário, certo? B6. E aqui, pessoal, nós temos 12 lances, B5. 13º lance da posição é B5, em que nós vamos ganhar peça e é o melhor teórico. Então, pessoal, eu acho que é uma linha muito segura para as brancas, é uma linha complexa, mas vale a pena o estudo, porque a gente vai trazer muito benefício para o nosso jogo. Espero que vocês tenham gostado, deixem aí as sugestões de conteúdo. Eu vejo aqui que a audiência do nosso canal gosta bastante de siciliana também, que eu tenho bastante material sobre isso, tenho a playlist sobre a Najdorf, tenho algumas coisas também sobre outras linhas. Então deixem aí nos comentários o que a gente pode pesquisar para trazer para vocês e continuar vendo coisas interessantes. Muito obrigado e bons jogos a todos.